Oi, tudo bem? Sou o Léo Falcão, sou roteirista e diretor de cinema e televisão. Já estou trabalhando aí no ramo há um tempinho. Estou aqui a convite do professor Alexandre Figueiredo, meu colega, inclusive na Católica, né? Sou professor também da Unicap, também nos cursos de publicidade, jornalismo, jogos digitais, especialização em estudos cinematográficos, enfim, especialização agora em game design, que a gente também está iniciando lá no curso de jogos, enfim, tenho aí um leque aí de atuações nesses últimos 20 e poucos anos que eu estou trabalhando nessa parte de comunicação e narrativas contemporâneas, tá? O Alexandre me pediu para vir aqui falar com vocês um pouco sobre o ofício, né? Sobre o trabalho de direção de audiovisuais, né? Então, estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e falar um pouquinho sobre o que significa, né, ser diretor e quais são os seus atributos e quais são aí as habilidades aí que talvez a pessoa tenha que desenvolver, ou que tenha que cultivar, ou que tenha que perseguir, dependendo aí qual seja o nosso objetivo de atuação nesse trabalho, né, nesse campo de trabalho. Então, obrigado pelo convite, obrigado também por vocês estarem me ouvindo aí. E qualquer dúvida também me coloca à disposição aí para a gente fazer uma outra dessas mais direcionadas, enfim, a gente vai se falando. Falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu tô já há um tempo trabalhando com isso, como eu falei, né, eu já antecipei que eu tô trabalhando há mais de 20 anos como roteirista e diretor de peças audiovisuais. Eu comecei minha carreira trabalhando em publicidade. Eu sou formado em publicidade e propaganda pela Universidade Federal, minha graduação é lá. E aos pouquinhos eu fui migrando aí para produção de conteúdo, sobretudo em relação ao cinema. A gente na primeira década deste século, né, 2000, foi quando a gente teve uma retomada mais contundente do cinema pernambucano a partir das tecnologias digitais de realização. Então, eu tava nessa primeira geração digital aí, né, junto com outros realizadores, junto com o Kleber Mendonça, junto com o Daniel Bandeira, junto com o Gabriel Mascaro, Marcelo Lordelo, enfim, a gente estava mais ou menos junto aí nessa empreitada, né, e justamente tentando viabilizar através de modos de produção mais baratos um desenvolvimento de uma linguagem audiovisual contemporânea para o cinema pernambucano, né? O Figueiredo estava presente, inclusive, na discussão, né? Acho que ele lembra bem em algumas conversas e de alguns debates que a gente teve, inclusive, na Universidade Católica, a respeito dessas tecnologias. Enfim, quem tiver curiosidade, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais o assunto. E aí eu comecei a fazer filmes, na verdade, depois de eu já ter uma certa experiência como diretor de comerciais, né? A publicidade, ela me deu a possibilidade de experimentar muito, né, e de ter acesso a verbas de produção que o cinema brasileiro à época não tinha, né? Então, terminou que eu consegui desenvolver um domínio técnico, sobretudo, né, de realização de ideias que outros dos meus colegas não tiveram a possibilidade, tiveram que aprender meio que na raça mesmo, assim, na escassez e tudo mais. Eu tive essa sorte, essa possibilidade a partir dessa carreira que eu comecei, né? Justamente de ter acesso a um parque técnico um pouquinho mais sofisticado do que era disponível para os realizadores que estavam aí na briga, na militância praticamente de um cinema brasileiro, de um cinema pernambucano. Mas aí rapidamente eu migrei, né, para a parte de cinema, e isso aconteceu por conta de uma necessidade mesmo de expressão que eu tinha, de ir além daqueles comerciais, enfim, de simplesmente cumprir uma coisa que fosse interesse de uma marca específica. Enfim, eu tinha interesses autorais, sempre tive interesses autorais em literatura, em cinema. E na verdade o cinema ele chegou depois, né? Eu sempre quis fazer literatura e quadrinhos, era o que eu fazia mais, e o cinema ele chegou depois, justamente com essas possibilidades que eu comecei a experimentar a partir de publicidade e a partir de começar a cogitar dentro de uma cena que estava em movimento, em formação aqui em Pernambuco. E
eu comecei a cogitar como carreira possível, né? Mesmo começando por curtas-metragens, aquele movimento mesmo, que é o Caminho das Pedras. Depois eu comecei a me especializar um pouquinho mais, né? Um tempo depois eu fui chamado para ministrar oficinas de roteiro. Redescobri o prazer de estar em sala de aula, de ensinar, né? Que eu já tinha tido algumas experiências como monitor e depois eu redescobri aí o prazer de estar em sala de aula, de estar ensinando e repassando conhecimento, trocando ideias, informações, etc. E aí terminei me tornando professor. E hoje esses dois campos, arte e educação, são coisas que me são muito preciosas e que eu acho que é uma forma também de contrapartida social, né, do que eu tive de privilégios durante toda a minha vida. Eu tento reverter isso justamente no trabalho de arte e educação. Mas, de toda forma, ao retomar também a minha carreira acadêmica, aí eu fui também me especializar e estudar um pouquinho mais. Eu fiz especialização em estudos cinematográficos, que é uma pós-graduação que tem na Católica, já como professora católica. E depois terminei fazendo mestrado e o doutorado em design, voltado para a área de narrativas em jogos, né? E fui trilhando meu caminho, um caminho um pouco diverso, um pouco disperso, de certa maneira, mas o cinema sempre esteve presente, né? Eu nunca deixei de fazer, nunca deixei de escrever e nunca deixei de dirigir também, né? A um certo momento eu era bastante regular, né, nos filmes, né, na primeira década dos anos 2000. Sempre estava lançando um curta de ficção. Comecei com um curta de ficção, que era a minha grande viagem, sempre foi minha grande viagem, na verdade. E depois eu passei a fazer longas de documentários, né? Comecei primeiro com documentários. Foi um caminho curioso esse no cinema, porque eu comecei com curtas de ficção, com uma carreira bastante promissora em ficção, né? Numa época em que a gente estava formando essa linguagem ainda, e eu vinha com um certo rigor técnico que era raro nos realizadores da época e que terminou me dando uma certa vantagem. Eu sabia como contar histórias através da câmera, através da montagem, do audiovisual e tudo mais. E isso me fez começar, digamos assim, já um pouco adiantado. Mas a um certo momento eu comecei com curtas de ficção, aí eu fiz um primeiro longo, e o meu primeiro longo não foi de ficção. Meu primeiro longo foi também o primeiro documentário, e que foi o Guia Prático Histórico e Sentimental da cidade do Recife. E aí depois eu fiz uns 3 documentários em sequência, assim, tal, e praticamente fiz uma carreira de documentarista, né? Apesar de ter iniciado como um cineasta de ficção. E aí, no ano passado, eu filmei e montei meu primeiro longa de ficção. Aí sim, o primeiro longa de ficção mesmo. E foi um pouco como voltar para casa, de certa maneira, né? Eu gosto muito de trabalhar com ator, gosto muito de escrever ficção também. E gosto muito de dirigir ficção, é delicioso. E eu vou tentar pontuar aqui para vocês algumas diferenças entre dirigir para ficção e dirigir para documentário, né? Já que eu tenho essas duas experiências bastante marcantes na minha vida e tudo mais. Vou começar com talvez o que seja mais simples de entender, a função de direção que é em ficção, né? Quando a gente vê aqueles prêmios de Oscar de melhor direção, etc, etc, por que que o que é que significa, né, a pessoa receber um Oscar, um prêmio de direção? Na verdade, o que é que significa um filme significar um filme do diretor, né? Por que ele assina, né? Já que o cinema ele é um processo de criação coletiva e ele tem essa característica de abranger várias áreas diferentes, especialidades bem diferentes, inclusive como força criativa, né? Eu vou usar esse gancho um pouco para responder o que é que o diretor faz, tá? Então, a responsabilidade do diretor, mais do que o privilégio, né? É uma responsabilidade. Acho que muitos diretores enxergam isso como privilégio e aí termina desandando um pouquinho o serviço. Mas a responsabilidade do diretor é justamente estabelecer certos parâmetros criativos, né, que vão permear todas as áreas técnicas e artísticas do filme, né? Então ele precisa harmonizar aqueles técnicos e criadores que estão envolvidos, né, na realização do filme, e ele precisa dar uma cara, um estilo para isso tudo, né? Então ele é um pouco como um maestro diante de uma orquestra, né, em que ele precisa enxergar o timbre de cada instrumento, a função de cada instrumento, quando cada instrumento entra, qual é a sua função harmônica, e ele tem que dar uma cadência e uma
e uma identidade aquilo tudo, né? Inclusive identidade sonora, uma identidade estética, aquilo tudo, né? Então ele tem essa possibilidade de harmonizar essas diversas áreas técnicas, né? Essa responsabilidade. Isso significa o que na prática? Primeiro, as coisas normais que um diretor faz: definir os planos, né? Vai pegar o roteiro, vai ler, essa cena eu quero fazer em tantos planos, eu quero colocar a câmera aqui, depois eu quero ir para um contraplano, depois entra com um master shot, ou eu quero fazer um certo movimento no carrinho, eu quero fazer um movimento mais solto, com a câmera no ombro, enfim, ou eu quero fazer uma coisa simplesmente estática. Enfim, tudo vai depender um pouco de como a gente concebe o filme, né, a identidade do filme, como a gente vai justamente disponibilizar e como a gente vai criar e imprimir energia naquilo ali. Então, definir esses planos, ele é também responsável por definir uma certa identidade visual, né, do filme. Então ele vai estar no período de pré-produção, por exemplo, orientando o production designer a partir de estudos e figurinos e fotografia, tipo de iluminação e tudo mais. E também a identidade sonora do filme, né? Então, trilhas sonoras, ou o modo como uma captação é feita e tudo mais. Além, obviamente, do estilo dramatúrgico, né? A interação com o elenco, né? Atores e atrizes aí que vão, como diria um amigo meu, alugar seus corpos para que o filme se materialize de alguma maneira, né? E aí também isso o diretor ele tem que dar pelo menos uma linha dramatúrgica, né? Ele tem esse cômputo também de dar essa linha dramatúrgica para o seu elenco. Obviamente que essas funções elas podem ser delegadas e podem ser auxiliadas por diversos profissionais diversos, né? Mas é a responsabilidade do diretor dar uma unidade a isso tudo, tá? Então não é pouca coisa. E aí talvez por isso que ele assine o filme, ele tem uma responsabilidade grande, ele é responsável esteticamente pelo filme, né? Muito mais do que fulano ou cicrano que está assinando uma área técnica específica, né? Em última instância, né, o que é que isso significa, né? O diretor ele tem que ter o diretor ou diretora, né, estou falando da minha experiência como diretor, mas ele tem que ter um certo mínimo domínio de todas as áreas técnicas, né? Obviamente que ele não vai ser um fotógrafo, vai entender tudo de fotografia, às vezes até acontece de um diretor de fotografia também dirigir e tal, etc. Ou ele vai entender tudo de montagem, mas ele tem que saber um pouquinho de tudo para pelo menos conversar tecnicamente e conseguir justamente imprimir esse estilo aí para o filme que ele está fazendo, que ele está conduzindo, tá? Mas enfim, tudo isso que eu falei em relação aos cômputos e as responsabilidades e as essências aí do trabalho de direção, no fim das contas corrobora para uma única coisa, que é contar uma história. No fim das contas ele tem que ser um hábil contador de histórias. E obviamente que ele se serve de um dispositivo, né, que tem uma linguagem, que tem especificidades dessa linguagem, que tem uma série de questões técnicas que corroboram, né, que confluem para essa linguagem, e ele precisa dominar essa linguagem.